anemia falciforme é luto ou luta. E eu falava que a gente escolheu lutar. Oi, eu sou o Brian, tenho 12 anos. Oi, eu sou a Brenda, tenho 7 anos. Eu falo que se Deus te deu, é porque você pode. E tudo nessa vida tem um propósito. Deus me deu 2 estrelas lindas, maravilhosas. Para as pessoas podem ver que deu 2 filhos doentes, mas não é. A gente vê neles coisas que jamais imaginaria ver com outros olhos e criar força que jamais a gente ia ter. E o Brian e a Brenda me transformou e me fez uma pessoa muito melhor. O Brian foi diagnosticado com anemia falciforme ISS há 1 mês de vida. 5 anos depois do Brian, quase 6 anos, eu tive a Brenda também. E ela também teve o mesmo diagnóstico, anemia falciforme. E eles eram tratados lá na Bahia, em Salvador. E o Brian é indicado para transplante desde os 4 anos de idade. E aí, quando a Brenda completou 1 ano e meio, o Brian já estava com 7 anos, recebemos a ligação de estar vindo aqui para Curitiba. Então, a história do Brian e da Brenda aqui no Hospital Pequeno Príncipe começou no ano de 2021, quando eles vieram encaminhados e eles vieram para um primeiro atendimento para a gente avaliar a possibilidade de realizar um tratamento para a doença falciforme chamado transplante de medula óssea. A doença falciforme é uma doença de origem genética, porque dela herda o gene alterado de ambos os pais. E daí, com esse gene alterado, ela faz uma formação das células do sangue diferente do normal. Então as células deveriam ser bem redondinhas, tipo, bem molinhas, um travesseirinho para andar por todo o corpo, e as células falciformes não são assim. Elas têm um formato de meia-lua, né, um formato de foice, por isso o nome falciforme, e essas células, elas se grudam com mais facilidade umas nas outras, provocando obstrução da circulação sanguínea em vasos bem fininhos ou até em vasos maiores, e isso gera uma série de sintomas da doença, tipo crise de dor, derrame cerebral. Então os sintomas podem ser relacionados a isso, mas podem também ser relacionados à destruição dessas células. Porque como elas são mais rígidas, elas se quebram com facilidade. E daí quando elas se quebram com facilidade, elas causam anemia. Cada vez mais estava ficando mais difícil conviver com a anemia falciforme, porque era muito sofrimento, que literalmente a anemia falciforme é a dor. Eles iam fazer o transplante dele, só que nesse decorrer de idas e vindas para cá, que não foi uma vez só, o Brian sempre estava com uma alteração nos exames e nunca dava. E nesses 2 anos que viemos para cá, a Brenda teve várias outras crises que precisou ficar internada. Ela se enquadrou no quadro do transplante. A Brenda, a gente teve um pouquinho mais de facilidade de achar um doador, porque ela não tinha anticorpos contra os doadores de medula. E ela acabou fazendo o transplante um pouquinho antes que o Brian. Um dia, eu estava aqui sentada normalmente no ambulatório e fui atender a Brenda. E nesse dia, ela chegou e começou a cantar a música da Frozen. Mas ela não esperava que eu ia continuar a música, completar. Let it go. Agora, toda vez que ela encontra alguém, ela fala, cadê a doutora Let It Go? Quem acompanhou a Brenda no TMO viu, e ela com aquela força e aquela garra ficou internada os 39 dias, com 18 dias após ela recebeu a medula, pegou 100%, voltando para casa com 3 meses e pouco que a Brenda fez o transplante, o Brian foi chamado. Eu brincava com as médicas também, aí daí eu jogava jogo, eu ganhava da médica no videogame. Como você se sentiu quando você soube que ia fazer o transplante? Eu fiquei muito animada, porque ficar sem essa doença é muito bom. Ficamos bem animadas, não foi? Uhum. O transplante da Brenda e do Brian, eles não foram livres de complicações. A Brenda apresentou uma reação que a gente chama de doença do enxerto contra o hospedeiro, que é quando as células do doador atacam o corpo da pessoa e fazem com que o corpo da pessoa reaja de algumas formas. Então a Brenda teve lesões de pele bem extensas que a gente precisou tratar e fazer um acompanhamento mais de perto no pós-transplante. Graças a Deus ela ficou bem, ela respondeu bem aos tratamentos e hoje em dia ela está se recuperando muito bem. Já o Brian teve uma complicação grave e infecciosa, porque ele fez uma infecção dentro da cabeça, que foi um abscesso cerebral muito grave.
Então a gente conversou em alguns momentos com a Rosânia, falando que a situação estava muito grave. Ela nunca perdeu a fé, ela sempre acreditou, ela continuou ali do lado dele em todos esses momentos. Com 100 dias mais ou menos, quase 120 dias pós-transplante, a gente já conseguiu fazer a alta do Brian. Ele precisou ficar internado muito mais tempo e conseguiu ter alta sem sequelas neurológicas. Então, quando eu vi o Brian naquela situação ali na UTI, eu olhei para ele e falei: filho, não desiste, não se entrega, não é agora. E a gente vai viver muita coisa. A gente confia num Deus muito forte. E eu confio nos médicos que cuidavam deles. O cuidado que eles têm, não só com as crianças, tem com a mãe, é incrível. Quando eu vim para cá a primeira vez e quando eu vi o atendimento da recepção a chegar ao médico, eu fiquei incrédula. Então, para mim, isso era uma coisa fora do normal. E aqui no Pequeno Príncipe eu não encontrei só a cura, eu encontrei acolhimento, eu encontrei amigos. Tem dias que não é fácil, porque o Brian é o quê? Tem 12 anos, então era 12 anos em busca disso. E lutamos, e conseguimos chegar até aqui. Não por mim, mas por Deus, que foi a nossa força. E eu só tenho que agradecer a equipe do Pequeno Príncipe por nos proporcionar uma nova vida. As crianças são outras, então em tão pouco tempo você vê já o resultado da nova vida. Para outras pessoas pode ser uma coisa pequena, mas nosso sonho é fazer uma viagem que tenha praia e piscina, que eles possam tomar um banho à vontade e não sentir uma crise de dor. Daí não pode desistir. E ter muita fé também em Deus. Desistir jamais. Jamais desistir. Aonde tinha um não, desde quando eles nasceram, Deus se tornou um sim.